Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem nos trazer uma reflexão, vem nos fazer olhar para a nossa vida, para a vida da sociedade e ver e nos perguntar se nós queremos mudar de vida ou não. Como nós há pouco ouvimos no Salmo, a antífona, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Nós ouvimos este relato no Evangelho, onde Jesus chegou à outra margem do lago, apareceram estes dois homens possuídos pelo demônio, e eles se retiraram, pela ordem de Jesus, foram para os porcos e os porcos foram precipitados. Os donos dos porcos ficaram assustados, fugiram, como disse aqui no Evangelho, e foram contar às pessoas. O interessante é que, diferente das outras passagens, onde a gente vê as pessoas que vão ao encontro de Jesus para pedirem cura, os milagres, para tocarem nele, para ouvirem a palavra, estas pessoas foram até ele e pediram para que Jesus se retirasse da região deles. Por que isso? Porque eles estavam acomodados à vida má que eles viviam, as más condutas que eles tinham, que eles procediam, como nós ouvimos hoje no Salmo, né? A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não era o caso daquelas pessoas, não era o caso daqueles que criavam os porcos, até porque era proibido. E quando Jesus apareceu, os demônios se manifestaram. Quando Deus está presente, o inimigo, evidentemente, ele perde. Ele foge, vai embora. Pela presença de Jesus, pela presença da luz que ilumina as trevas fogem. Isso é óbvio, é claro. Quando a gente acende uma vela, acende uma luz, é claro que a escuridão vai embora. Quando Deus está presente, quando Deus está no meio, chega num ambiente de trevas, é claro que as trevas não podem permanecer, elas têm que ir embora. Como Jesus estava ali, chegou àquele lugar cheio de erros, aquele lugar que estava mergulhado em trevas, onde ele encontrou essas situações tristes daqueles homens possuídos pelo mal, aqueles donos de porcos que estavam com uma atividade ilegal, enfim, é lógico que o mal iria se manifestar. E Jesus, por ser Deus, por ter o poder, expulsou as trevas. Mas o triste é ver que aquelas pessoas, ao ficarem sabendo que a luz chegou, elas escolheram ficar nas trevas e pediu para que a luz fosse embora. Pediram para que Jesus se retirasse da região deles. É o que a nossa sociedade pagã faz. Quando alguém chega com o Evangelho, um cristão chega dando um testemunho, com uma atitude, um comportamento diferente dos outros, quando um cristão não concorda com as ideias difundidas por aí afora, ao invés das pessoas tomarem consciência das trevas em que elas estão vivendo e quererem se converter, e quererem permanecer na luz, quererem fazer o que é certo, preferem ficar como estão. É mais vantajoso para elas. Estão cegas, estão na escuridão, não conseguem enxergar, e quando a luz chega, agride a elas. Não querem sair do estado de trevas em que se encontram. Que nós não tenhamos este mesmo fim, este mesmo procedimento. Que o Senhor,
o Senhor, que é a própria luz, que Ele venha nos iluminar, iluminar os nossos corações, as nossas mentes, e que a gente acolha, que a gente aceite, para que a gente não continue permanecendo nos mesmos erros, que a gente não continue vivendo uma vida torta. Quantas pessoas, por exemplo, são responsáveis, têm um poder de direcionar recursos para o bem dos outros. Vamos falar em questões, apenas para exemplificar, questões de governo, em questões de política. Quantos escândalos na história nós já ouvimos de pessoas que desviaram dinheiro para benefício próprio e não quiseram destinar aquele recurso que seria usado para o bem dos outros, seja a educação, seja a saúde, infraestrutura, enfim. E são pessoas que estão contentes, alegres do jeito que as coisas estão, porque beneficia o interesse delas. E quando a luz chega, quando alguém vem e fala, quando denuncia o erro, infelizmente, muitas delas não querem se converter. Isso trazendo para um exemplo grande, claro, público, mas na nossa vida íntima, isso também acontece. Na nossa fé, na nossa caminhada na igreja, isso também acontece. Quantos de nós cometemos coisas erradas, temos um comportamento errado, e alguém chega corrigindo, falando, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não é honesto, isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus. A pessoa, tá bom, ela finge que acolheu, mas não acolheu, e permanece no erro, escolhe ficar nas trevas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje, de acordarmos, de aceitarmos a luz de Deus, de quebrarmos o nosso egoísmo, o nosso comodismo, que a gente pare de cometer a besteira de escolher ficar nas trevas do nosso egoísmo. Que o Senhor não nos deixe permanecer no erro, que a luz entre em nossos corações, que a gente seja iluminado por Deus, que a gente acolha a luz, que a gente queira estar na luz, queira permanecer em Deus, que a gente queira manifestar às pessoas ao nosso redor, ao mundo todo, a luz de Deus, uma luz que faz com que a gente mude de vida. Se nós permanecemos no erro, nós não estamos acolhendo a luz. Se nós nos arrependemos e convertemos, nós acolhemos a luz. Ao acolher a luz, nós estamos acolhendo a Jesus, porque Ele próprio é a luz.